Mariana, vamos falar do trabalho de vocês. Há quanto tempo vocês têm olhado para a COP30, né? Quanto tempo vocês desenvolvem propostas focadas para esse momento? Você falou, estou muito animada aqui nos bastidores, né? Quer dizer que você acha que vai dar super certo? Na verdade, essa é uma trajetória, né? No ano passado, a gente teve a oportunidade, como país, de iniciar todo esse processo de mobilização quando teve o G20. O Brasil esteve liderando esse importante fórum multilateral. E ali, naquela oportunidade, a gente já começou a trazer elementos importantes que foram plantando sementinhas que seriam necessárias e relevantes para esse momento aqui da COP30. E nós, lá no Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, tocando diretamente várias frentes de discussões sobre transição energética com as 20 maiores economias, já começando a deixar esse legado do que a gente poderia explorar em Belém. Naquela época, a gente já sabia que o Brasil hospedaria a COP30, e desde então a gente foi construindo todo um processo de mobilização para chamar a atenção dos temas que seriam relevantes, daquelas questões que, na nossa visão, ainda mereciam um melhor encaminhamento nesse ambiente multilateral, e foi fundamental para que a gente pudesse ir construindo esses consensos, visões integradas sobre algumas questões relacionadas à transição energética que ainda merecem esse processo de mobilização e ganho de maturidade. E foi excelente ver que a gente fez um trabalho que realmente resultou em bons frutos que estão sendo colhidos aqui no Brasil novamente e agora em Belém. Posso contar em detalhes alguns deles, mas sem dúvida alguma vocês já tiveram notícias de alguns desses anúncios nessa semana da Pré-COP, e a gente está super animado para ver essa mobilização agora ganhando forma efetivamente lá em Belém, que a gente vai ver tudo isso se materializando por lá. Fala um pouco sobre a participação também de vocês, né? A Pré-COP é essa prévia da COP30, né? Uma reunião que busca discutir o que possivelmente será acordado na cúpula, né? É uma reunião também que traz um termômetro sobre o quão divergentes os países estão, apontam os principais desafios. Exato. Mas quando a gente olha para o universo da COP, a gente tem várias camadas de mobilização e construção de vários assuntos relevantes. O principal deles são as negociações, né? E ali tem todo o time da diplomacia brasileira, por meio do Itamaraty, liderando de forma muito intensa e bastante dedicada todo esse processo de construção de consensos, de entender quais são as necessidades para os mais variados temas, e todas essas negociações seguem o rito muito formal, né, que a Convenção Quadro impõe. Então, toda aquela discussão, olha, precisamos decidir tudo por consenso, com os quase 200 países que fazem parte, é realmente um processo que demanda uma dedicação e mobilização muito grande. Nós, no Ministério de Minas e Energia, apoiamos oferecendo subsídios técnicos para as equipes que fazem todo esse processo de negociação acontecer, mas a gente não lidera diretamente essas construções. No caso, existe uma outra frente que começou a ganhar força recentemente, mas que é fundamental. Houve um momento dentre as discussões e negociações de COPs em anos anteriores em que se percebeu que, olha, nós precisamos transbordar o que vem sendo discutido aqui na agenda climática, de energia, florestas e tudo mais, para outros atores começarem a se apropriar e tomar a real dimensão do que isso significa. E aí ficou decidido, há alguns anos, que você precisaria criar um mecanismo novo dentro dessa mobilização global que as COPs normalmente têm. E aí tem uma que é essencial para esse processo, que é a chamada Agenda de Ação. E aqui é um momento em que cada presidência ela tem uma certa licença poética, sabe, para construir essa agenda de ação da forma que ela entende ser mais apropriado. E o que o Brasil tem feito aqui, sob a liderança do embaixador Corrêa do Lago e da Ana Toni, é justamente tentar reorganizar e fazer com que esse espaço da agenda de ação ele possa ser um momento para que a gente possa compartilhar
as soluções e entender o que precisa ser feito para que elas possam ser implementadas, aceleradas, ganhar escala, velocidade, para que os objetivos daquilo tudo que vem sendo negociado a duras penas entre os países possa efetivamente ser implementado. E óbvio que, dentro desse contexto, a agenda de energia é uma das principais. Quando a gente olha o perfil de emissão dos países, a maioria deles tem, no consumo de energia, o principal emissor. Então, a gente chega nesse processo, o Ministério, justamente ajudando a compor todos esses elementos com temas que são super importantes para que a gente possa realmente ver essas soluções sendo implementadas e, obviamente, criando os mecanismos e redes de articulação para aquilo que ainda não está tão legal assim e que a gente precisa encontrar melhores esforços. Para a gente entender, né, melhor aqui, na prática, qual seria, né, se fala, bom, a agenda de vocês é transição energética, é o tema de vocês na COP30 e são as informações que são levadas aos negociadores. Mas depois da COP30, né, como é que o Ministério de Minas e Energia, o governo, né, Brasil, aproveita essa agenda? Das mais variadas formas possíveis. Isso aqui tem um exemplo que é muito legal. Um dos principais efeitos que surge desse processo de mobilização da agenda de ação é você criar o que a gente chama de compromissos voluntários. São caminhos por meio do qual você cria uma coalizão de interessados, seja com países, setor privado e por aí vai, que se mobilizam em torno de uma causa. E aí, através disso, várias empresas começaram também a se ver interessadas em apoiarem uma determinada causa. Então, a cada ano que passa, a gente começa a ver uma mobilização e uma participação muito ativa do setor privado nesse processo, e inclusive usando isso como um atrativo quando eles vão nos procurar lá no Ministério para dizer, olha, lá em Dubai, por exemplo, a gente apoiou esse compromisso de triplicar renováveis. A gente se comprometeu com esse compromisso de ampliar linhas de transmissão, porque a gente acredita, vê oportunidades para o nosso modelo de negócios. Queremos avançar nisso, inclusive no Brasil. E, obviamente, que isso é super positivo, né? Porque a gente tem uma vocação, no caso do Brasil, para a transição energética, as energias renováveis e, sem dúvida alguma, aqui essas empresas encontram esse ambiente favorável para implementar, de fato, as suas soluções, e isso, para a gente, é um dos principais meios de gerar mobilização e participação ativa desses atores.